Melhorou muito, muito. Boa noite, pessoal! Finalmente, cá estamos mais uma vez para mais um programão fantástico. Fantástico por quê? Porque vocês estão aqui. E porque hoje temos surpresinhas maravilhosas. Vocês sabem muito bem que é importantíssimo a gente continuar o papo que a gente estava tendo desde a semana, na verdade, desde a semana passada, mas desde antes, né, de domingo, quando começou o decreto em homenagem à minha colega Bianca, lá da USP, que criou esse termo fantástico, decreto, achei muito maravilhoso, e roubei a ideia, com o consentimento dela, é claro. Então, desde então, a gente está discutindo e discutindo, e não há discussão que seja suficiente. Por isso, a gente está aqui repetindo a dose hoje, dessa vez com a participação especialíssima da nossa querida Isabel, como já diz o nome, maior, muito maior, né? Então, é um prazer enorme trazer a Isabel de volta, mas antes de passar para ela, é importante a gente fazer a nossa análise da semana, né, pessoal? E a minha análise vai repetir um pouquinho da fala da semana passada. Eu insisto em dizer para vocês e mostrar o quanto que essa temática está vinculada a uma temática nacional mais ampla, e eu diria até internacional, de países em desenvolvimento ou ainda não desenvolvidos, segundo o ranking e o padrão, né, das próprias Nações Unidas, contra países coloniais, imperialistas, como se diria na minha época, países já desenvolvidos e cujas intenções não são lá as melhores. São manter a gente nesse lugar de submissão que ocupamos hoje em dia. Parece que as coisas estão muito distantes, mas não estão. E vou dar um exemplo bem concreto. Essa semana, os índices de audiência nos canais que mostraram, por exemplo, o debate à presidência nos Estados Unidos foram absurdos na mídia brasileira. Agora, pergunta como é que foi o índice de audiência nos canais que mostraram os debates municipais. Baixíssimos, quando comparados. Gente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não está muito aí para aquilo que nos acontece. E a gente está muito aí para aquilo que está lá fora da gente e nos orientando para ser bem moderada, né? Para não dizer assim, nos mandando, na verdade. E quando eu digo nos mandando, eu quero dizer, inclusive, em termos de políticas públicas. Essas políticas, pessoal, não vêm do nada. E isso que a gente aqui discute hoje, a gente já discutiu com outros assuntos, e todos fazem parte de um pacote internacional. Não estou dizendo com isso que as agências multilaterais são do mal. Claro que não. Há países verdadeiramente com suas fichas caindo e percebendo o quanto mal já fizeram a povos e civilizações originárias e de países em desenvolvimento, como é o caso da gente, por exemplo. Mas há muitos países que não estão com essa ficha caída, não pretendem ter essa ficha caída, e essa politiquinha que aparece aqui, ela faz parte, sim, de um pacote maior, de várias políticas que, desde os anos 60, têm sido impostas, ora implementadas à revelia, sem discussão, no nosso país, que representa um projeto de sociedade, sim, que quer deixar de lado o que é público para investir no que é privado, em nome de uma liberdade que reflete muito mais uma liberdade a ter do que uma liberdade a ser. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer, iniciando esse nosso programa hoje. Não esqueçamos disso, porque esquecer disso para pensar no imediato é esquecer o principal, é esquecer que nós temos responsabilidade de mudar esse mundo. E eu diria que hoje em dia, não só a responsabilidade, a gente tem o dever de mudar esse mundo, ou de pelo menos não deixar que esse mundo acabe de se acabar. Né? Então, olhar questões como o Pantanal e todo o nosso sistema, os nossos biomas, olhar questões como outras políticas públicas relativas a raças e etnias, relativas a desigualdades, relativas
a povos originários, relativos à educação como um todo e à saúde, e a todos os nossos sistemas públicos que estão sendo esfacelados, destruídos. Tudo isso faz parte do nosso movimento como ser político e ético no mundo em sofrimento profundo de reexistir. Né? Então, a resistência não é só criar outras formas de resistir, gente. É reexistir, ou seja, é criar outras formas de vida possível, mas ativa, participativa, lutando mesmo, sabe? Lutando. Isso quer dizer se manifestando, gritando, deixando aqui a nossa marca. E, se possível, nas ruas também. Dia 15 a gente vai ter atos importantes nesse país, e eu acho que a gente precisa pensar seriamente em participar, quem puder, evidentemente, e com todos os cuidados sanitários do mundo, mas pensemos seriamente nisso. Eu fico por aqui me descrevendo. Hoje eu estou de preto, em homenagem aos muitos lutos que temos vivido ainda, né, em função dessa maldição chamada Covid, e em função da nossa irresponsabilidade cívica, né, de não estar fazendo ainda mais para que essa situação mude, mas também com lances de dourados maravilhosos, na minha pele não tão clara, mas considerada branca, meus cabelinhos novos, à altura das orelhas, com um brinquinho dourado para combinar com a blusa, os cabelos castanhos e agora deixando o encaracolado aparecer, e a minha boa e velha painel atrás de mim, com as minhas plaquinhas amarelas em letras pretas, né, com bom e velho risco de abdução em cima e os Beatles embaixo, que vocês já conhecem, a abdução, o rapto, né, pela música, pela arte, e acima de mim hoje só está aparecendo a plaquinha com a datilologização em libras, dizendo amor, porque a gente precisa de muito amor mesmo para aguentar tudo isso. Bom, com isso eu passo a palavra para o nosso querido Alain, e já já a gente traz a Isabel. Novidade do dia, essa é a surpresinha também. Hoje temos 2 intérpretes. Alain, meu amor, é contigo! Pois é. Mônica linda, boa noite a todos e todas e todos. É um prazer que estamos aqui em mais um Pan Academia. Eu, Alain Damasceno, vou me audiodescrever para que possamos iniciar o quanto antes o nosso debate, porque estamos ávidos por dialogar com a professora Isabel Maior. É um privilégio tê-la. Gratidão, professora, por essa oportunidade, pelo aceite do nosso convite, estarmos juntos e juntas e juntos, aprofundando o debate dessa política que tem gerado tanta polêmica, tanto no meio acadêmico, científico e em outras instâncias. Bom, o Alain é um homem branco, cabelos castanhos escuros, uso barba cerrada, minha barba é preta, mas com muitos pelos já embranquecendo, ou seja, um homem de 42 anos, né? Então já estou ficando com cabelos brancos. Tenho olhos castanhos claros, mas aqui na tela não dá para identificar, é castanhos apenas. Uso um óculos de armação preta, formato quadrangular. Hoje eu estou com uma blusa azul, no velho ambiente, que é o ambiente do meu escritório, ao fundo uma parede branca, algumas almofadas com tons de cinza, preto e branco, e a ponta de um quadro lá em cima, que é uma imagem que não dá para ver na totalidade, mas dá para ver que a pontinha dessa moldura é no tom de azul. Vou autodescrever e agradecer sempre a parceria da nossa intérprete voluntária, queridíssima, né, a professora Adriana, a Adri, querida Adri, muito bom tê-la conosco, sua presença nos qualifica, nos enobrece, torna esse ambiente acessível, muito obrigado por essa presença. A Adriana é uma mulher de meia idade, branca, cabelos negros, longos, ela usa óculos, ela está com uma blusa preta, uma calça preta, e ao fundo nós identificamos um pano preto para contrastar, obviamente, no momento em que ela está fazendo a tradução e interpretação, tá? E a blusa tem um logo em branco, um logo que parece a simbologia da tradução e interpretação de Libras. Bom, hoje nós temos a presença, já anunciada pela querida Mônica, da Lana, que vai nos acompanhar também aqui no Pan Academia, Lana Lunardi, lá de São Paulo. Olha que bacana, isso aqui é um grupo, não é verdade, de muitas possibilidades territoriais. Lana, querida, muito, muito obrigado pela sua presença. A sua presença também nos qualifica e torna esse ambiente mais acessível, né, inclusivo,
para diferentes interlocutores. A Alana é uma mulher jovem, branca, usa óculos, cabelos lisos, pretos, altura dos ombros. Nesse momento ela usa uma blusa preta, de mangas um pouco mais curtas, e ao fundo nós vemos um fundo verde. Para mim aparece um verde, né? Uma tonalidade verde. E a Adriana e a Alana vão alternar aqui durante a interpretação. Nesse momento a Adriana vai estar em destaque para facilitar a interpretação, tradução para os nossos interlocutores diferenciados. Professora Isabel, por favor, muito, muito obrigado. Se apresente, é muito, para nós nos enobrece muito a sua presença. Gratidão, viu? Ok. Boa noite. Boa Boa noite, noite, Mônica. Boa noite, Alain. Boa noite, Adri. Boa noite daqui a pouco para a Lana, que retorna. Olha, para mim que é um grande prazer estar com vocês, porque eu sou uma das pessoas que assiste o programa, né? Eu estou sempre lá, sempre que eu posso, eu estou. Né? E já estive aqui com a Mônica também, ela já me deu esse prazer. E dessa vez, olha, Alain, eu não sei nem se foram vocês que me convidaram, ou se eu que fui que me convidei para a Mônica me convidar. Lembra, Mônica? Eu falei, olha, não, está na hora de aparecer, porque o assunto merece todo o nosso empenho no sentido de esclarecer as pessoas, de trazer informações, de debater, e sempre com o espírito desarmado, com o espírito verdadeiramente democrático, que é essa noção que todos nós que estamos aqui temos. Mas deixa eu me autodescrever, antes de começar a falar muito, e vamos lá, você me descreveria como uma mulher de meia idade, mas eu sou uma pessoa idosa mesmo, eu tenho 66 anos, estou ganhando aqui de todo mundo. Hoje, meu cabelo é castanho escuro, com vários reflexos já de cabelo branco aparecendo à vontade, bem tranquilo, curto. Minha pele é morena, morena do Ceará, da origem do meu pai, de origem indígena, né? E um pouco do mais claro vem da minha mãe, que é carioca, que foi carioca, né? Já são falecidos. Mas, em suma, eu hoje estou com uma blusa preta, de manga curta, um pequeno colar que não dá muito para ver, um colarzinho dourado, curto também, que está aqui comigo, e o cenário é um cenário neutro, parede claras, bege, uma parte à esquerda de mim está aparecendo um pedacinho da persiana, também bege, e só isso, mais nada. O restante é por nossa conta. Ah, mas falta também descrever um batom vermelho aqui, para poder dar o destaque em tudo isso, né? Foi isso que me atrasou, fui passar batom. Continuo? Está na minha vez ou agora são vocês? Não, eu só quero agradecer oficialmente a sua presença, em nome aqui da nossa equipe. Isabel, você é uma das nossas musas, né? Então, assim, é, apesar de você dizer que se convidou, nós esticamos o tapete vermelho, essa casa é sua. Você não precisa nem se convidar, é você dizer assim, hoje é meu dia, tá? Tá. É assim, é simples assim. Então, a gente combinou assim, de deixar mesmo você, porque a gente já fez uma análise bem longa na semana passada e você trouxe outros elementos na conversa, então a gente gostaria que você começasse mesmo e que o povo pudesse bater papo com você, inclusive nós dois, eu e Alan. Pode ser? Pode, claro. Vou falando e vocês me corrijam, porque primeiro nem todas as pessoas que acompanham o programa me conhecem, então vou me apresentar um pouco mais profissionalmente, né? Eu sou formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina da Federal do Rio de Janeiro, e depois tive a oportunidade formei em 78, e depois, em 1984, fiz concurso para a Faculdade de Medicina e fui professora da Faculdade de Medicina até 2014, quando eu me aposentei. Mas uma parte desse meu período, 19 anos, foram, de fato, dentro da Faculdade de Medicina, dentro do Hospital do HU, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, lá na Ilha do Fundão, trabalhando diretamente no Serviço de Medicina Física e Reabilitação. Essa é a minha especialidade. Eu tenho duas especialidades em medicina, a neurologia e a fisiatria, mas, basicamente, eu me dediquei à fisiatria, que é a especialidade que lida com pessoas com deficiência. Isso tem a ver com a minha história de vida, né? Que daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso.
Mas, dentro da faculdade de medicina, eu aprendi muito, aprendi desde como uma pessoa pode ser uma pessoa com deficiência e como uma pessoa pode não ser uma pessoa com deficiência, ou como pode ser uma pessoa com mais deficiência ainda se as barreiras forem maiores do que a sua própria capacidade de ultrapassá-las, né? E isso nós estamos sentindo ainda, nós temos uma série de problemas lá na UFRJ. Bem, depois de alguns anos, eu fiz novo concurso público. Antes eu era médica do Ministério da Saúde, trabalhei muitos anos também nas unidades de reabilitação no Rio de Janeiro. Acho que trabalhei em todos os grandes centros de reabilitação, Instituto Municipal Oscar Clark, Associação Fluminense de Reabilitação na cidade de Niterói, queridíssima equipe de lá, a Associação Beneficente Anchieta, que é um bairro lá no final do Rio de Janeiro, encostando em Nilópolis, que é na Baixada Fluminense. Então eu conheço toda essa parte, trabalhei no Pan del Castilho, o que mais? Por aí fui para tudo que é canto, e na minha própria clínica, meu próprio consultório aqui na Barra da Tijuca, que é onde eu moro atualmente, né? Mas eu fiquei 12 anos em Brasília, entre 99 e 2000 início de 2011, eu trabalhei diretamente em Brasília na gestão pública, e é isso talvez que me traga mais aqui hoje, não só o fato de ser uma pessoa com deficiência, ou mesmo ter trabalhado na área da reabilitação, mas principalmente porque eu tive a oportunidade de ser, primeiro, gestora na Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Previdência e Assistência, no período do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, a convite da Wanda Engel, que era a secretária nacional. Posteriormente, eu fui para o Ministério da Saúde, trabalhei auxiliando vários colegas na capacitação do Conselho Nacional de Saúde, dos vários conselhos, todos os conselhos nacionais de saúde, e isso me deu digamos assim, bastante experiência em trabalhar com controle social, e finalmente fui em 2002 para a CORD, que era a sigla, né, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Não se espantem, é o nome da época que eu estou trazendo, o nome que foi cunhado com a Lei 7853 de 89. E posterior, trabalhei então lá na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, de 2002, final do governo Fernando Henrique, todo o período de 8 anos em que a Secretaria de Direitos Humanos esteve ligada à presidência nos governos Lula, no primeiro e no segundo mandato. Então, eu passei, na verdade, por, quatro ministros de Direitos Humanos. Com todos eles eu aprendi muito, com várias equipes. Até hoje sou amiga da maioria dos colegas, que não perdi o contato. E como coordenadora até 2009, onde nós nos tornamos uma subsecretaria nacional e, posteriormente, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que eu quero dizer com isso é que eu vi, nesse período que eu estive em Brasília, a mudança que nós tivemos, e uma mudança que, no meu entendimento, é uma mudança para ficar, porque foi durante a minha gestão que o Brasil ratificou a Convenção da ONU, né? Esse foi o meu papel, foi meu trabalho, foi estar lá em Nova York, na ONU, foi encaminhar os assessores que participaram inicialmente, Carolina Sanches, querida amiga gestora governamental como eu, que foi primeiro em 2005, ela participou. Antes eram só os diplomatas, e nós orientávamos, não precisávamos estar lá. Nós trabalhamos na parte regional da preparação do texto. Acho que o pessoal conhece a convenção, né, Mônica e Alain? Conhece a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi homologada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006. Mas a elaboração foi de 2002 até 2006. Foi rápido, 4 anos para fazer uma convenção de direitos humanos, é uma coisa bastante rápida, e por isso muito difícil até mesmo de ser feita. Bem, o que aconteceu foi que, nesse período, nós lutamos muito por vários pontos, e o Brasil estava já no caminho da educação inclusiva, e por isso pôde participar dos debates com qualidade, trazendo informações, mostrando as diferenças, aquilo que nós já estávamos vendo. Aliás, só para constar aqui, desde a década de 80, antes de lei, antes da própria Constituição de 88, a minha equipe de reabilitação, tanto em Anchieta como em Niterói, já colocava crianças com síndrome de Down na escola regular.
E não precisava de lei para fazer isso, e as crianças eram alfabetizadas, é isso que eu quero lembrar, né? Os outros problemas são as barreiras, somos nós, é a sociedade despreparada, é quem não acredita no potencial das pessoas com deficiência, é quem está preso no passado, e essas coisas muitas vezes me deixam muito irritada com o próprio movimento das pessoas com deficiência. Se eu entrei no movimento em 1977, foi o período em que eu estive internada na BBR e vi nascer o movimento das pessoas com deficiência, o Ano Internacional, em 81, aí eu já era formada em medicina, quer dizer, eu passei rapidamente de pessoa com deficiência para médica das pessoas com deficiência. E isso é muito interessante, mas, por outro lado, também é angustiante, porque naquela época, na ocasião, não havia política pública, não havia SUS que concedesse os equipamentos, o ensino era totalmente paralelo, não, as pessoas com deficiência física, algumas conseguiam estar na educação inclusiva, na escola comum, mas o restante não tinha acesso a nada disso, era tudo paralelo. A culpa era das famílias? Obviamente que não era culpa das famílias, era dos professores? Também não, era dos governantes, porque só teve um governante que se interessou de fato pelas pessoas com deficiência como estadista, Dom Pedro II. Esse foi o único que não precisou que nós fôssemos lá fazer uma tremenda confusão na frente da casa dele para ele criar o que era o mais importante na época, que foi o Instituto dos Meninos Cegos, o Benjamin Constant de hoje, e o INES, o Instituto dos Meninos Surdos. Aí vocês vão pensar, Isabel enlouqueceu, agora está gostando de escola só para meninos e internato. Não, isso era o melhor que existia na época. O Brasil foi pioneiríssimo e muitas pessoas seguiram por esse caminho, só que esse caminho foi para aquele tempo. E aquele caminho era o caminho que as famílias mais ricas colocavam os filhos em internatos, né? Todo mundo já ouviu falar em Eton, em Londres, uma escola importantíssima, onde as pessoas até da nobreza estudam, só que não é mais isso que nós queremos para as pessoas com deficiência. O que nós queremos é o que a política que está na convenção trouxe no mesmo ano, em 2008, quando nós ratificamos a convenção pela primeira vez utilizando o status de emenda constitucional para um tratado de direitos humanos. Então, para mim, quando eu tive a oportunidade, um amigo que me ligou dizendo, Isabel, está acontecendo agora na agenda do Palácio o lançamento do novo decreto da educação especial. Eu falei, o quê? Não acredito, vamos lá. Liga aí, tá bom, vou ligar, calma, peraí, não acredito aí, né? Fiquei demorando um pouquinho. Quando eu vejo, já está lá a primeira-dama falando em Libras, que é uma coisa muito boa, gosto disso, mas isso não é suficiente, não é só isso que vai mudar o país. E, de repente, foi lançado um decreto, e cadê? Onde é que está? Onde está o texto do decreto? Ligava para um, ligava para outro, o outro se comunicava, todos nós nos comunicamos virtualmente e ninguém tinha o texto do decreto. Quem tinha não podia passar. O CONAD não tinha. Cheguei a perguntar a várias pessoas da educação especial, ninguém tinha o decreto. Bem, no dia seguinte, é que a gente acordou com o decreto na mão, cada um podendo passar para o outro, e aí que nós fomos ver uma série de coisas. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, pelo que está escrito nesse decreto, ele é inconstitucional. Não há dúvida que ele é inconstitucional. Primeiro, ele nem se refere à lei brasileira da inclusão. Se ele ainda dissesse que vinha regulamentando a lei brasileira da inclusão, a gente ainda pensava. Mas eu acho que houve uma amnésia geral, parece que passou algum tipo de apagador nas memórias e nas consciências das pessoas, e trouxeram alguma coisa como se fosse uma grande novidade para as pessoas surdas, e eu quero me solidarizar com a comunidade surda, usuária de Libras, que eu tenho grandes amigos que são surdos, que usam Libras, e tem muitos amigos também que são surdos e usam aparelho auditivo, então são surdos que falam, não são usuários da língua brasileira de sinais. Da importância de termos aqui intérprete, mas também legenda, né? Porque sempre precisamos da legenda para uma parcela da população. Eu quero dizer que a Lei Brasileira da Inclusão e a Convenção já garantem educação bilíngue, mas a educação bilíngue no contexto da inclusão, é isso que é mais importante.
e não numa separação em que depois você não junta as pessoas. Depois, na hora do mercado de trabalho, você tem pessoas que foram totalmente afastadas da convivência. Vocês não sabem, talvez não saibam, mas eu, como criança sem deficiência, fui matriculada em 1961 na escola primária, numa classe de AE, aluno excepcional. Sabe por quê? Porque naquela ocasião só podia ir para a escola quem tinha 7 anos, e meu aniversário é em maio. E eu tinha 6 anos na época das matrículas e ia perder 1 ano se ficasse esperando fazer 7 anos. Aí minha mãe, que era professora, disse, não, pode matricular, se só tem vagas, se o único jeito dela entrar esse ano é na classe das crianças com necessidades especiais, que era a terminologia da época, né? Para não falar excepcional, eu fui. E lá eu conheci crianças, uma que depois foi minha colega a vida toda, saiu também da classe, como eu, no ano seguinte, era uma menina que tinha epilepsia, e por isso foi colocada numa classe especial. E os outros tinham diversos tipos de deficiência intelectual, mas eu me lembro principalmente das crianças com síndrome de Down, que eram muitos amigos, muito queridos mesmo, não tive nenhuma dificuldade. Eu era predileta da professora, porque era criança que não tinha deficiência. E ia para o recreio muito chateada, porque me separavam da minha turma e eu ia para o recreio com as crianças que não tinham deficiência, porque eu não tinha deficiência. E os outros ficavam separados, nem no recreio ficavam juntos. Isso se chamava classe especial, educação especial em classe especial. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado, porque isso também pode ser uma falácia, mas hoje em dia espero que não. O que eu quero dizer, em última análise, para vocês, é que eu encontrei nesse decreto uma coisa que me diz que o laudo médico vai voltar. Porque lá está escrito que tem que ser estabelecidos critérios para definir quem são as pessoas que não se beneficiam da educação inclusiva. E vocês acham que isso vai ser opção da família? Claro que não vai ser. Isso vai de novo voltar para a caneta dos meus colegas médicos. Será para minha própria caneta, que pode ser Bic ou pode ser Montblanc, não importa. Sou eu que vou dar o laudo para dizer se vai ou não. Talvez os professores ainda tenham até alguma opção, talvez não tenham nenhuma, vão ser os profissionais de saúde. Estou assustando as pessoas? Não, não estou assustando, estou falando a verdade. Às vezes a gente não quer encarar a verdade. E, de vez em quando, é bom a gente dizer o que vem. Esse decreto é inconstitucional, ele está contra a convenção que determina sistema inclusivo em todos os níveis e ao longo da vida. Ele é inconstitucional porque está contra a lei brasileira da inclusão e não se pode estabelecer uma política através de decreto autônomo, que não tem sentido. Sou eu que digo isso? Não, são todos os juristas que já analisaram. Não é à toa que nós temos agora o partido Rede, não importa qual foi o partido, mas foi um partido político que deu entrada no Supremo Tribunal Federal, e se vocês não tinham essa informação, na semana passada. Me permite um pequeno parte? Eu acho que é isso, você falou tudo agora, inclusão é suprapartidária, não importa o partido. A causa é suprapartidária. Direitos humanos são suprapartidários. Isso. Exato. É isso. Assim, que todos entrem com todas as medidas. Quanto mais chover, melhor. Então. Né? É isso. Nós estamos lá agora. O povo não entende, né? Fica achando, não. Eu quero só explicar o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, que já foi, inclusive, me parece que já está definido, né? Passou para a relatoria do ministro Dias Toffoli, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E pode ser também julgada, se assim entender, os ministros do Supremo entenderem, pode ser também como uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas o instrumento que foi dado entrada é ADPF, tá? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por quê? Porque educação é um direito indisponível, é obrigatório, educação é obrigatória para qualquer pessoa. E discriminar, tirar as pessoas em razão de deficiência,
está dito com todas as letras na Convenção da ONU que isso é discriminatório. Você não pode fazer essa diferença, né? Não pode tirar mais. Nós não podemos regredir nas questões que nós avançamos. Esse é um ponto. E há vários PDLs. O que é PDL? Vamos lá. PDL é alguma coisa que está dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, que são os projetos de decreto legislativo. Que é isso? Alguém já tinha ouvido falar? Claro, muitos já ouviram falar. Mas vamos explicar de novo. Quando um decreto ou quando alguma coisa do Executivo é feita e está à revelia da Constituição e de outras leis, os legisladores, que são os deputados e os senadores, têm o direito de apresentar projetos de decreto legislativo para sustar o efeito do decreto que foi baixado pelo Executivo, que é exatamente a situação desse decreto 10.502. Alguma coisa talvez se aproveitasse desse decreto, mas não do jeito que ele veio. Eu preferiria muito, talvez, que ele viesse regulamentando um pouco parte da Lei Brasileira da Inclusão, que diz respeito à educação bilíngue, porque estaria a festa da comunidade surda, poderia acontecer. Tudo bem, seria uma parcela só das pessoas com deficiência que seriam aquinhoadas com algo, mas seria interessante, mas desde que venha dentro da visão do sistema educacional inclusivo. Vamos repetir isso, gente. Sistema educacional inclusivo no Brasil. É isso que nós temos. Agora, esse processo está em construção. É uma mudança estrutural, é uma mudança cultural, institucional, e todas as escolas não se transformam em inclusiva ao mesmo tempo. Sabe por quê, Alan? Eu sei que você faz o trabalho de casa, que Mônica faz o trabalho de casa na UFRJ, mas nós também não estamos fazendo esse trabalho tão bem feito assim, não. Porque nós não estamos formando todos os professores sabendo como lidar com pessoas com deficiência. Toda licenciatura, por exemplo, tem que saber Libras. Não tem que perguntar mais. Todas as escolas têm que ensinar Libra a todos os alunos, porque isso, além de tudo, é psicomotricidade, melhora a coordenação motora das crianças, e se aprende muito melhor quando é pequeno, não é depois de grande, da nossa idade, que a gente vai aprender Libras, não, porque aí fica difícil. Então, tem tanta coisa para ser feita para a inclusão, de fato, dar um impulso à frente, e nós não fizemos. Sabe? Nós não fizemos. Isso é que está atrapalhando. Nós precisamos de pegar mais impulso, nós precisamos de mais orçamento, nós precisamos de parar de brigar, de ficar pensando no passado, nós precisamos ir adiante. É isso que importa, que nós possamos adiantar. Mas aí, de repente, vocês vão dizer, me perguntem aí para eu poder dizer não gostei do lançamento. Não gostei daquela festa, para a qual não fui convidada e me senti como se fosse uma penetra indesejável. Mas aí depois eu falei, vou lavar minha alma, vem a reunião do CONAD, dia 6, o CONAD deve estar muito furioso, porque, afinal de contas, qual é o nosso lema? Nada sobre nós sem nós. Então, não podemos aceitar um decreto desse, de jeito nenhum, não poderíamos aceitar. Bem, lá vou eu assistir, dia 6, estou eu lá, não estou de penetra, estou sabendo que tem reunião de CONAD, estou sabendo que na pauta da reunião do CONAD tem o decreto, e nós vamos ver como é que o CONAD vai se comportar. Pois bem, só foi aumentando a minha tensão. Eu falei, vou ficar com pressão alta hoje aqui por conta desse CONAD, mais um dia na minha vida. E aí todo mundo, Ministério Público, vários conselheiros, chamando a atenção sobre a obrigatoriedade de o CONAD ter sido consultado antes, ter estudado antes a matéria, ter recomendado uma série de questões que poderiam ter sido corrigidas, tudo poderia ter sido corrigido a tempo e a hora, evitando todo esse mal-estar que nós estamos passando agora. Mas não. O que aconteceu? O CONAD é metade governo, e uma grande parte de instituições tradicionais, presas ainda ao passado, que viram que seus filhos, naquela ocasião, 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, foram negadas as matrículas. E se a gente não tomar cuidado, a volta da negação de matrícula vai continuar, volta aí tudo. Porque é isso que nós estamos querendo fazer, uma volta ao passado. Então, o passado vem completo, vem com todos os erros. E isso eu não queria assistir.
porque eu não lutei tanto, e muitas outras pessoas lutaram mais do que eu, para fazer ótimas escolas especiais no seu tempo. Mas agora está na hora de pessoas jovens. E eu acho que muita gente conhece o pessoal novo que está na internet, né? Conhece Mariana Torquato, conhece a Clarinha Mar, conhece tanta gente, eu nem vou conseguir dizer todos os nomes, né? Conhece a Manu Aguiar, conhece tanta gente, uma menina linda que eu vi no outro dia, que é modelo, que usa uma prótese, é a Paola, se eu não me engano, né? Que mostrando. E essas pessoas vieram da onde? E falam com naturalidade dos seus corpos com deficiência. Eu chamo de configurações diferentes de corpos e mentes. Não importa, a diferença que manda, a diversidade. E eles falam tão naturalmente, muito mais do que eu falo da minha própria deficiência. Eles nem estão vendo a minha cadeira de rodas. Mas poderiam ver, é só chegar um pouquinho para trás, não sei se dá para ver. Não, não dá. Aqui nesse ângulo que eu estou não vai dar para ver. Mas eu estou. Viram que eu fui e voltei? É a cadeira de rodas. Bem, em suma, todas essas pessoas estudaram na escola comum, na escola inclusiva. E duvido que eles vão deixar que essa questão passe assim e volte a uma situação que não teria permitido que as pessoas estivessem na vida comum. Nós estamos ainda com tanta dificuldade de colocar as pessoas no mercado de trabalho, e de qualquer maneira a escolaridade já aumentou muito. Tem gente com pós-graduação, coisa que não era pensada antes, né? Todas as profissões. Não tem mais essa de cada deficiência tem uma profissão marcada, obrigatória para ser, não. Cada um vai ser o que quer. E é isso que o movimento das pessoas com deficiência legítimo deseja. E foram esses que votaram. Nós perdemos lá no CONAD 9-13, mas eu não me incomodo mais com isso, não, sabe? Sabe o que chamou a atenção? O artigo 33 da Convenção, quem tiver com a Convenção aí, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, corre lá no artigo 33 e vê monitoramento, implementação e monitoramento da Convenção. E diz que tem que ser um mecanismo, quer dizer, uma estrutura, um colegiado independente e não preso ao governo, que é o que o CONAD é. Mas nós criamos o CONAD dessa maneira, é assim que são os conselhos de direitos. Então, eu não venho aqui para jogar pedra no CONAD, não é isso. Absolutamente, eu entendo as dificuldades que o CONAD passa no momento e se manteve até. Mas, infelizmente, a votação não foi uma votação em que prevaleceu o moderno, não, prevaleceu o passado, prevaleceu a preocupação com as questões de exceção. Será que eu não me preocupo com as pessoas? Será que eu não fui como médico, eu não vi pessoas com deficiências mais severas? Vi, mas eu acho que a obrigação nossa é ter criatividade e de fazer aquilo que a Convenção manda, usar todos os recursos e suportes necessários para que as pessoas com as deficiências mais severas também tenham a oportunidade de estar incluídas, onde devem estar, desde a pré-escola, desde a educação infantil, desde a creche até o último nível, que nós tenhamos a oportunidade de ter essas pessoas. Então, o que eu venho dizer é o seguinte: perdemos no CONAD? Lamento. O CONAD criou um grupo de trabalho para estudar junto com o MEC quais são os melhoramentos. O MEC já disse que não tem melhoramento nenhum para ele fazer, que acha que o decreto é maravilhoso. Lamento profundamente ter ouvido isso de uma profissional da UFRJ, mas é a convicção dela, não é a minha, não é a de vocês, não é da maioria de nós, e nem é da legalidade. E, nesse momento, eu espero que a legalidade ganhe e que nós possamos, de fato, criar o que falta, um mecanismo independente para poder, então, dar como certa a implementação, o monitoramento da Convenção e dos nossos direitos. Acabei. Por enquanto, acabei. Agora é a vez de vocês. Eu vou botar um pouquinho mais de pimenta aí nesse negócio, Isabel. Eu sei que você compreende as razões, o CONAD e tal, mas eu não compreendo, não. Você sabe por quê? Porque um órgão representativo não pode se dar ao luxo de cometer o gravíssimo equívoco que cometeu. Não pode. Ou ele não pode ser representativo de nada, sinceramente.
não tem desculpa. Né? Ou é um órgão pelego. Esse órgão que está aí, com todo o carinho que eu tenho pelas 9 pessoas que votaram contra, é um órgão pelego, é um órgão comprado. Eu não consigo ter e ver outra explicação. Não dá para desculpar, por mais que eu possa fazer uma análise compreensiva das dificuldades internas e etc. e tal. Sinceramente, gente, eu acho que tem uma hora que não dá mais para ficar em cima do muro e a gente tem que dizer ou sim ou não. Acho que a fala do Alan na semana passada foi muito isso. Eu escutei com muito carinho. Eu estava propositadamente num astral, sabe, assim, de vamos propor o diálogo. Mas de lá para cá, assim, eu me senti muito fortalecida pelas inúmeras, com a graça de todas as deusas, inúmeras notas e emoções de completo desapoio enfim, desagravo e tudo mais a esse decreto, e refletindo cada vez mais o meu lado radical. Eu sou de terra, né, gente? Então eu vou à raiz mesmo, não tem jeito. O meu lado raiz vem e, assim, é impossível, é imperdoável que um órgão que está lá dentro de um governo para representar majoritariamente pessoas que sofrem uma das piores exclusões, né? E um grande segmento da sociedade civil esteja representando interesses espúrios que são, na verdade, de organizações cooperativistas, né? Não, melhor dizendo, perdão, gente, eu estou tão doida com esse negócio que nem falar direito eu estou conseguindo mais, porque também não estou dormindo direito por causa disso. Corporativistas empresariais. Me desculpem, é isso. Então, eu não posso perdoar. Mônica, eu entendo quem perdoe, eu entendo quem queira ser compreensivo, mas nós estamos nessa compreensão há décadas. Respira fundo, vamos lá. Nós estamos nessa compreensão há muito tempo, gente. Eu acho que esse talvez tenha sido o maior pecado. Talvez se a gente tivesse sido tão militarmente incompreensível, talvez não tivéssemos chegado nessa situação. Porque o que nós recebemos, né, com toda a nossa mania de querer ser dialógico, foi uma puxada de tapete sem tamanho. E eu não estou falando nós agora aqui só como aliada da causa das pessoas com deficiência, não. Eu estou falando nós como cidadã brasileira, que está levando puxada de tapete por todos os lados, como servidora pública séria, comprometida, né? Eu estou falando agora como sujeito nesse mundo chamado Brasil, que parece que vive um mundo à parte de todo o resto. Sabem? Então, assim, não dá, gente, não dá para perdoar o CONAD. Eu perdoo os 9 colegas. Eu entendo perfeitamente as dificuldades desses 9 colegas. Agora, dos outros, que dificuldade? Dificuldade de quê? De dizer não, presidente, não Nídia, não Cristina Delu, não sei lá mais quem que estava lá metido, com todo o respeito que eu tenho pelas colegas. Mas o respeito pessoal é uma coisa e profissional, respeito como pessoas que estão vinculadas à política pública é outro. Estão fazendo porcaria. Gente, que é isso? Nós estamos criando um país para surdos agora, é isso? Nós vamos criar agora um mundo das pessoas com deficiência? Vamos criar um Brasil à parte também? É isso? É isso que vocês querem? Vamos criar o Brasil das pessoas com deficiência, o Brasil, como é? Escola regular inclusiva. Vamos criar o Brasil regular inclusivo? Oi? Gente, ou eu estou ficando maluca. Alan, socorro. Então, Mônica, nesse cenário, a gente já tem aqui alguns interlocutores provocando a professora Isabel, você no debate, tá? Então, eu vou para o primeiro bloco de questões aqui, professora. Agradecendo a todos e todos que estão aí participando desse encontro e que, por favor, façam suas perguntas, porque elas serão feitas para a professora Isabel Maior, tá? Professora, olha, a Priscila Silva traz a seguinte problematização. Doutora Isabel, como a senhora avalia o processo de inclusão nos dias atuais? Quer dizer, eu acho que ela está querendo
fazer um cotejamento sobre o que a gente tem e o que será, imagina, a partir dessa política. Ela continua uma outra problematização. Muitos estudantes não desistiram diante dos obstáculos. Tivemos nesta semana o primeiro surdo-cego graduado. Qual a reflexão que a senhora faz sobre este fato? São essas problematizações nesse momento. Primeiro, dar meus parabéns à pessoa surdo-cega que venceu, com certeza, muitos obstáculos na vida, pode ter certeza. Se eu, com deficiência física, que só me tornei uma pessoa com deficiência aos 22 anos de idade, já dentro da Faculdade de Medicina, passei por algumas poucas e boas, imagine uma pessoa surdo-cega como deve ter tido que enfrentar todas as situações. E deficiência, como eu disse há pouco tempo, alguns dias atrás, por ocasião do dia 21 de setembro, que é o nosso Dia Nacional de Luta, ao jornalista da nossa conexão, o FRJ, eu disse, ele me perguntou, para mim, o que é deficiência? E eu disse, deficiência não é a minha perna ou meu braço que não se mexe, deficiência é a soma das oportunidades perdidas. É isso que é a deficiência. E, com certeza, esse jovem, ou adulto, não importa, ele passou, venceu, não é um super-herói, mas merece toda a nossa consideração e acaba, querendo ou não, sendo um exemplo positivo de você justamente passar pelas questões. Agora, a educação inclusiva, ela tem que progredir, ela tem que melhorar, ela não precisa deixar que os obstáculos continuem acontecendo. Nós precisamos de recursos, nós temos menos de 40% das escolas municipais adaptadas. Isso só do ponto de vista físico, coisa fácil de ser feita. Rampa, banheiro, coisas assim que não custam quase nada, que está R$10 mil do início da política em 2008, era mais do que suficiente. Eu não sei hoje qual o valor que está sendo transferido às escolas, naquele dinheiro direto na escola, né, que é para fazer a adaptação, fazer a questão da sinalização para as pessoas com baixa visão e pessoas cegas e outras questões. Mas não tem que adaptar só isso, tem que adaptar a biblioteca, tem que adaptar o pátio, tem que adaptar a área de esporte das escolas. Isso é obrigação, já devia estar feito desde o decreto de 2004, o prazo que o governo tinha para adaptar escolas e prédios públicos eram 3 anos, depois foi aumentado em mais 2, quando saiu a Lei Brasileira de Inclusão, mas já tinha passado o prazo, devia estar tudo pronto. É a mesma coisa hoje, se as escolas todas já estivessem adaptadas, as zonas eleitorais, em sua grande maioria, também já estariam naturalmente adaptadas. A que eu voto, por acaso, está, que é uma escola plana, que tem 2 rampinhas bem pequenas, e você consegue adaptar. Até o banheiro está mais ou menos, né? Mas parece que engenheiro também não está se formando e arquiteto também não estão se formando com a obrigatoriedade da disciplina, desenho universal e acessibilidade. Outro problema, a universidade não faz o seu papel, não está formando as pessoas, e é por isso que nós temos esse grande atraso. É por isso, não mudam as cabeças. Talvez com a entrada, depois da legislação que trouxe cota para a entrada nas universidades federais, nas escolas técnicas federais e nos institutos federais, é que melhorou a entrada do número de pessoas com deficiência que estão passando por problemas, nós sabemos disso, mas não desistem, a maioria não desiste. Nós não queremos que desistam, né? Quando se formou o Fórum FRJ Acessível e Inclusiva, e eu tive a honra de ser convidada para retornar e participei junto com Mônica, junto com vários colegas, já acredito que tem alguns aí assistindo hoje também, nós todos, a DIRAC, quando foi criada a Diretoria de Acessibilidade, ligada à reitoria da UFRJ, foi exatamente para que nós pudéssemos melhorar as condições de atendimento a esses alunos, e, com isso, trazer um pouco de renovação à cabeça dos professores. A minha geração ainda tem muito preconceito. A isso se chama capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, que se reflete exatamente nesses momentos, achando que as pessoas com deficiência precisam ser separadas. Não! O que precisa ser separado é a barreira, tem que tirar fora o obstáculo
tem que mudar de atitude, que é a pior das barreiras. Se não muda de atitude, não muda nada. Essa é a minha resposta. Mas fico muito feliz em saber que temos uma pessoa surdo-cega. Qual é o nível que chegou pós-graduação, hein? Já tem aí a informação? O que ele concluiu foi a graduação. A graduação está ótimo, porque para o Brasil está ótimo. Está perfeito. Daqui a pouco ele está na pós-graduação, porque quem chegou na graduação vai passar para a pós-graduação. Né? Mônica? Então, agora tem outras perguntas aqui. Você faz ou eu faço? Esse bloco ainda? Obrigada nas respostas, Isabel, estava tão bom. Faz mais uma aí. Então, professora, tem mais perguntas. Na verdade, nós temos muitas. Eu até tenho que verificar com a Mônica, porque nós, assim, vamos passar do horário, tudo bem, né, Mônica? Ok? Por mim, tudo bem. Beleza, tem que ver a disponibilidade da professora Isabel. Se ela estiver de acordo, nós vamos passar do horário. Eu estou com vocês, estou aí. Então, tá. A Leandra, professora, a Leandra Migoto, ela traz a seguinte problematização. Em 1984, ela foi obrigada a estudar numa sala especial em um colégio público, porque ela foi rejeitada em todas as escolas. Nesta escola, ela era obrigada a ficar presa em uma sala com grades. Nossa, absurdo. E ela diz assim, isso é sério. Ela está, né, ratificando a seriedade disso. Depois eu fui aceita em uma escola que ainda não era inclusiva e se tornou bem mais acessível com a presença dela lá. Então, é um relato, né, que consolida, né, o que a gente está debatendo aqui dos desafios que estão postos aí para inúmeros sujeitos. A Viviane Santos, ela também traz um relato. A instituição especial tem o seu valor e não podemos negar isso jamais, até porque até hoje eu frequento uma e sou muito grata a tudo que eu aprendo e aprendi lá. Esse é o relato da Viviane Santos. E... por hora, são esses dois relatos. A senhora tem algum comentário? Porque, na verdade, é um comentário sobre escola especial, né? Leandra é jornalista, tá? Uma pessoa com deficiência física, uma querida participante do movimento, do ativismo, extremamente inteligente, escreve muito bem, fala muito bem, muito articulado. Quer ver? Venceu tudo isso, mas teve que vencer sozinha, numa época que nós estamos referindo, que não é mais essa, mas acontece que nós começamos a fazer firmemente a educação inclusiva com as propostas, entendendo melhor o que era o atendimento educacional especializado, que não é a mesma coisa do que a educação na sala de aula regular, mas que pode melhorar, precisa muitas vezes aumentar o número de horas, todas as escolas devem ter as suas salas de recursos multifuncionais, ao invés de a criança ter que ir para uma outra escola, porque a família também não tem tempo para isso tudo, não. O nosso sistema não está perfeito, isso eu quero deixar muito claro, tá? Não está perfeito. Pode melhorar. O que não pode é, de repente, desistir com tão pouco tempo. 2008 para cá, gente, isso não é nada. Para mudar a atitude, para mudar institucionalmente, para criar num Brasil de 5.570 municípios, isso não é nada. Nós precisamos ainda dos espaços das escolas, das antigas escolas especiais, que estão fazendo a parte do AEE, todo mundo sabe disso. Mas, olha, se as escolas, antigas escolas especiais, tivessem, a partir daquele momento, tivessem sido remuneradas para colocar o aluno incluído, seria muito melhor, nós teríamos mais gente trabalhando pela inclusão, como alguns outros países fizeram, aproveitaram o potencial das antigas escolas especiais para que elas ajudassem a supervisionar a inclusão. E por que nós não podemos fazer isso? Ninguém aqui é contra, eu sou grande amiga de muitas pessoas de Pestalozzi, de APAE, mas também sabemos que essas instituições têm algumas fazendo um bom trabalho e outras não fizeram um bom trabalho. Nós sabemos disso. A maioria tenta fazer, mas o governo também, quando repassava aquelas antigas verbas, era muito pouco. Então, não aceitava a criança na escola regular, a escola privada queria insistir em não aceitar a matrícula, como tentaram agora em 2016, logo depois, 2015, melhor dizendo, logo depois que foi a Lei Brasileira de Inclusão promulgada, sancionada, que é a palavra certa, né? Em 2015. E as escolas particulares ainda tentaram dizer que não eram obrigadas a matricular pessoas
E o que disse o Supremo Tribunal Federal? Quem manda é a Convenção da ONU, que é constitucional, e é a Convenção da ONU que vai mandar de novo dizer que tem que fazer educação inclusiva nesse país com qualidade. Aliás, tem que fazer educação com qualidade. Automaticamente, educação inclusiva, porque toda educação com qualidade é uma educação inclusiva, e toda educação sem qualidade não serve para ninguém, nem para quem tem deficiência, nem para quem não tem deficiência. Eu acho que é essa questão que fica. Não tenho nenhum problema pessoal com as escolas, antigas escolas especiais, com a Federação das APAES, com a Federação da Pestalozzi, nenhuma, com outras instituições, nenhuma. Terei, sim, problemas pessoais com quem insistir na área governamental, com quem estiver nos postos de comando das políticas públicas e descumprir a convenção. Aí, sim, eu passo a ter um problema pessoal. Desculpa, hein, Mônica, hoje não estou muito zen, não. Que ótimo, ótimo. Não precisa estar zen, não. A gente só não pode dar chilique feito... Eu quase dei aquela hora. Que a gente fica tão difícil, né, gente? Mas você pode ficar super não zen, que não tem problema nenhum. Não, é porque eu acho que legislação é legislação. Você tem que entender... Se querem acabar com tudo, então vão começar acabando com a ratificação da convenção. É isso. Se essa for a mentalidade, não pode ser. Agora, lamento pelo CONAD, lamento muito pelas pessoas que estavam lá votando e acabaram perdendo aquilo. Mas vai perder sempre. Nesse governo, vai perder sempre. Em outros governos, pode ser que também perca, porque esse processo em que a metade obedece ao governo e na outra metade não tem só representação genuína do movimento das pessoas com deficiência, aí toda vez que vier o assunto educação inclusiva vai perder, não tem jeito. Por isso que precisa de um mecanismo independente, um colegiado independente, nós vamos criar isso. Nós estamos bobeando, isso era para ter sido feito e não fizemos. Pois é. E aí, assim, nesse não fizemos, é aí que entra o meu desespero, sabe? Porque a gente fica perdendo timing, quando vê, já foi. Né? Já fomos passados por cima, já fomos isso, já fomos aquilo. Ué, passou, eu nem vi. A boiada passou por cima da gente. Mas não foi isso, aquela reunião de abril que disse que ia aproveitar-se para passar a boiada? Exatamente. Então, foi isso aí. Eu acho que devem ter chamado outra pessoa lá para ajudar, né, para ensinar o mal feito, e deu o que deu. Nós não aceitamos isso. Não aceito mesmo. Nem eu. E eu acho, gente, que isso engrossa o caldo, o outro caldo, que é o caldo da escola pública. Que, assim, uma ideia de educação especial, na perspectiva de inclusão, ela é profundamente aliada do quê? Da escola de todo mundo, que é a escola pública, né? Quando eu vou dizer desvia, porque eu não estou nada zen mesmo, né? Então, quando você desvia dinheiro da escola de todo mundo para algumas escolas em específico, que não tem, com todo respeito, o cunho dessas escolas não é educação, o cunho central é reabilitação ou alguns tipos de terapias. E ensina-se, uma coisa lá, outra aqui. Não é, a educação não é o grande foco, gente. E aqui agora eu vou dar a carteirada, coisa que eu odeio dar. Mas eu não estou falando por mim, eu estou falando por estudos já que desde a década de 70 vem apontando escola especial como escola, como instituição educacional, ela é tão fracassada, ou, na verdade, mais fracassada, como projeto que quer educar, do que qualquer outra escola, gente. Isso está para lá de reconhecido. Aí você vai dizer, não, o INES não é, o IBC não é. Eles não são naquilo que diz respeito a técnicas específicas para a deficiência em si, mas vejam, dificilmente uma pessoa surda, com algumas exceções, não vou falar do surdo, não, eu não sei nem de qual dos dois eu falo, mas a verdade em termos da compreensão de certos conteúdos,
é tão difícil quanto um surdo às vezes, educado na escola de todo mundo. Eu sei que eu estou falando uma coisa bem polêmica, mas é o que a gente observa e é o que eu já li bastante vezes por aí. Há estudos que dizem o contrário? Nisso eu acho que é um grande empate, e depende muito de quem escreve. Né? Mas escola como instituição, entre a regular e entre qualquer escola especial, gente, escola especial não é modelo de educação. Aí você pode perguntar, a escola de todos é? É. Ela só não é quando ela não recebe o incentivo necessário dos governos para funcionar. Exato. E aí, de fato, ela não é. Como é o caso do Brasil. Mas por quê? Porque o Brasil tira dinheiro da educação até para pagar o leiteiro. Entendeu? O dinheiro da educação vai para pagar a corrupção dos políticos, vai para pagar a escola particular, vai para pagar incentivo fiscal que se dá para grandes donos de fazenda, grandes donos de agronegócio, né? Grandes donos aí de fazendas que vão continuar queimando o Pantanal e desmatando a Amazônia. É para isso que vai o dinheiro do Brasil, para sustentar as borras de dinheiro que esse povo já tem, às custas de você que não tem. Né? Aí, é claro, o dinheiro da educação mingua. E ainda vem escolas especiais querendo mais esse dinheiro. Então, quando eu falo que está tudo ligado num grande projeto por uma sociedade que quer mais é que o pobre morra mesmo, e que quem tem deficiência fique cada vez mais de fora e fique trancafiado na jaula, como disse aqui a Leandra, né? E etc. e tal, é isso. É exatamente isso. Que morra a escola pública, que morra a saúde pública. A universidade pública, né? Já estão querendo. Há quanto tempo estão querendo atacar a universidade pública, que é a alternativa da população brasileira? Morra ao quadrado. Exatamente. O Estácio, o Grupo Croton, Grupo Chicleton e Grupo sei lá mais o quezon. Gente, sabe? Não dá mesmo. Eu estava me lembrando que vários países tentaram fazer um programa já de trazer um maior número de escolas regulares, né, de educação inclusiva. E alguns países vão e voltam nessa história, mas nunca, na verdade, implementaram. Quando implementa para valer, não volta mais. Não volta porque significa que a sociedade já pensou, já mudou a sua atitude e já viu a diferença que faz. Também autora, né, do projeto, porque todo mundo começa a acolher, é incrível. Exatamente. Enquanto tivermos na cabeça de algumas pessoas, especialmente de quem faz mídia, achar que o lugar certo para a pessoa com deficiência é a escola especial, porque esse é um pensamento que ainda existe. Não adianta a gente negar que isso não existe. Existe. Existe sim, e tem gente que tem medo até na hora de votar diferente, de não estar apoiando lá a instituição especializada do seu pequeno município, mas acontece que isso não é o melhor lugar para a pessoa com deficiência. O que nós precisamos é que as escolas comuns, as escolas das nossas redes públicas, ou mesmo da escola privada, tenha condições de receber, inclusive, aquele que vai precisar de quê? De prancha, de comunicação aumentativa, alternativa, ou hoje, tecnologia assistiva de toda a natureza que nós fazemos. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia tem cada coisa maravilhosa lá, fazendo tecnologia assistiva, e todos nós sabemos, né? Nosso amigo Ricardo Lins, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aliás, ele quer falar com você, Mônica, tem que fechar o programa do Congresso, ele está precisando, tá? Então tem que falar com o Ricardo. O Ricardo, está precisando falar contigo, ele me disse isso hoje. Estou passando aqui recados das federais de São Carlos também. Ai, amor, me liga. Pois então, nós precisamos fazer com que todas as universidades se movimentem. Nessa hora, esse congresso nosso tem que bombar, tem que dizer, eu não sou professor de educação especial, nunca me arvorei a dizer que sou, porque não sou,
Faculdade de Medicina é a que menos recebe aluno com deficiência, todo mundo sabe disso, é a mais elitista, mas, ao mesmo tempo, tá correndo atrás, está procurando se interessar pelas diferenças, né, que as pessoas apresentam. Está fazendo bastante esforço para tentar vencer esse passivo, esse ranço de capacitismo, porque nós sabemos que é muito difícil, né? Não foi fácil para mim também, não está sendo fácil para ninguém em outros momentos, mas, no entanto, por que não? Por que não ousar? Por que não tentar fazer com que as pessoas tenham as oportunidades? Eu acho que nós vamos ser vitoriosos no sentido de, não é desamparar as pessoas surdas, usuários da língua brasileira de sinais, muito pelo contrário. A língua brasileira de sinais foi instituída em 2002, depois veio o decreto de 2005, que cuidou de tudo, do ProLibras, da proficiência, dos intérpretes. A profissão foi reconhecida em 2010, eu ainda estava lá no meu cargo em Brasília, trabalhei muito junto ao Ministério do Planejamento também, com todos os pareceres na época. Ninguém é contra a escola bilíngue e Libras como primeira língua e português escrito como segunda língua. Ninguém é contra isso, muito pelo contrário, há muito tempo a gente luta. Só que a gente quer mais, a gente quer Libras para todo mundo, porque senão vamos ficar isolados eternamente. E não acho que seja o ideal, não acho. E outra coisa, nós também temos que dizer com todas as letras que nós não temos nada contra as famílias que fazem uma opção, por exemplo, quando nasce o filho surdo, pelo implante coclear. A família é de ouvintes. Qual é o problema se a tecnologia hoje tem qualidade? Não tem. E se a família é de pessoas surdas e não quer essa opção, tem todo o direito de não querer também. Nós temos que garantir uma coisa e outra. Nunca pode ser uma opção só. A educação inclusiva tem que ser um leque aberto, com muitas opções, porque, por exemplo, só transtorno do espectro autismo, só pelo nome de transtorno do espectro que significa que você vai de uma ponta a outra, é quase como se fosse um arco-íris, com tantas belezas, tantas diferenças, tantas nuances, tantas necessidades que precisam ser igualmente atendidas. Por isso que eu digo, escola, educação inclusiva, tem que melhorar, senão nós não vamos convencer ninguém, nem quem está do nosso lado, nem quem está do lado da convenção, porque a convenção manda fazer com qualidade. Se o gestor não sabe trabalhar, não há quem faça corretamente. E eu preciso saber quem é que está tentando fazer direito, porque a gente só está escutando falar sobre questões para a comunidade surda, e mesmo assim estamos com dúvidas, está saindo bem feito ou não está saindo. E para os outros? Escola clínica, será que nós vamos voltar para o hospital? Vamos internar crianças com transtorno do espectro autismo? Não, não é isso, não. Né? É verdade. E nessa direção a gente já tem aqui algumas perguntas, professora, para nos provocar mesmo nesse debate, considerando essa última fala da senhora. Bom, a Gisele Binar, ela traz o seguinte, ela gostaria de saber se nós teremos, né, nessa lógica, né, do mundo segregado, se nós teremos universidades e ambientes de trabalho especial, tal como a lógica da escola especial. A Manu Aguiar, ela reitera a pergunta, nós teremos universidades especiais dentro dessa lógica de uma educação, né, especializada, separada? E aí, nessa dimensão que a senhora acaba de nos provocar sobre o transtorno do espectro do autismo, a professora Rosângela Cabral traz a seguinte provocação: e o atendimento educacional especializado? Qual é a proposta dele, então, a partir dessa nova política? Como é que ele se estruturaria numa política nacional de educação especial, né? E o Douglas Pereira traz a seguinte provocação: o decreto, ele não tem como pano de fundo a disputa de recursos públicos da educação? Claro que sim. Óbvio, isso é muito claro. Mas isso não significa que nós vamos sair acusando pessoas que nós conhecemos das instituições, que muitas vezes tem nada a ver com isso. Tem gente que está por trás fazendo essa questão, tá? Eu acredito que tem pessoas que ainda não conseguiram sair da camisa de força e continuam discriminando e rejeitando as pessoas com deficiência. E há pessoas que acham que tem que ficar lá mesmo.
Vocês já repararam que como muda até o biotipo da pessoa com síndrome de Down quando está sozinho lá num conjunto de pessoas com deficiência, num pequeno município que não tem outra alternativa, e quando é colocado de fato junto com todo mundo na escola regular, e as orientações são passadas, as dietas, todas as informações, os exercícios, muda tudo, muda a sobrevivência das pessoas, muda a felicidade das pessoas. Olha, eu acho que a gente não pode brincar com o futuro das pessoas com deficiência nesse país, porque eu já estou aposentada, tenho 66 anos, já fiz o que eu podia fazer no meu período, acho que fiz menos do que eu gostaria, com certeza, mas fiz o que eu pude na minha parte, né? A convenção está aí, nós trabalhamos junto com a sociedade, trabalhamos junto com o CONAD. Por isso, viu, Mônica, porque eu não jogo pedra no conselho, porque eu acho que tem configurações que não são favoráveis, e uma delas está no momento, é essa, onde pessoas que não tinham nada que votar de acordo com isso foram votar. Aí depois pode ser que apareçam... sabe aquela história do Moro, que ninguém sabia por que de repente virou ministro? Está aí, né? Depois não deu em nada. Bem, pode ser que apareçam alguns cargos depois para quem votou lá de modo estranho nesse conselho. Ninguém sabe. Me perdoa, a crítica foi para o CONAD atual. Pois é, mas para o CONAD atual mesmo, porque tem gente que devia ter votado, eu não sei por que a UNEDEF foi votar a favor desse decreto. Eu vou perguntar, esse eu vou perguntar, faço questão de perguntar. A Laura Jane fez uma crítica aqui, a gente é uma querida conhecida já de há muito tempo, sobre o implante coclear. Eu acho que ela não entendeu o que você colocou, Laura. A Isabel não quis dizer implante coclear para todos como algo obrigatório. Não, ao contrário, muito pelo contrário, como opção. Por isso que todas as opções têm que estar à disposição, senão a gente não pode falar em inclusão. Não se pode falar em respeito, dignidade, autonomia, direito de escolha, que são os princípios gerais da Convenção, tanto da família como das pessoas. Né? Um dos argumentos usados, inclusive, pela tal chamada nova Política Nacional de Educação Especial, direito de escolha, né? Não, o direito de escolha justamente o direito de escolha é estar na sociedade. Esse é o direito de escolha. Exatamente. O direito de você ser separado através de critérios que... Isso não. Não tem como, Mônica. A gente sabe onde é que isso vai parar, Mônica. Nem aqui. Você não é criança, eu não sou, a Alain é um pouquinho mais jovem, mas também não é criança. Nós sabemos muito bem que os profissionais de saúde é que vão fazer esses laudos e determinar para que escola vai, não é a família. E outra coisa, se a educação inclusiva para de receber recursos, começa a haver a recusa de matrícula, porque vai dizer que a outra escola está melhor, né? Ou então para porque não tem mesmo o que fazer e a família vai ser obrigada a escolher onde estiver menos pior. Coisa ruim é isso. É isso que a gente está querendo evitar. E era um pouco isso, o que eu quis dizer com essa ironia foi mostrar para a Laura como que às vezes o mesmo argumento é utilizado com sentido tão diferente. Eu acho que a gente está usando o argumento da escolha como é preciso ser, um argumento efetivo de uma efetiva liberdade de escolha, e não uma escolha utilizada para, às vezes, camuflar, né, uma outra intenção. Camuflar a falta de escolha. Camuflar exatamente a falta de escolha. A intenção de, na verdade, impor goela abaixo um jeito único, né, que só um tipo de provisão, como se só um tipo de provisão fosse servir a todos. E não é bem assim. Né? O mundo não é surdo, embora o mundo tenha muitos surdos, graças a Deus. Mas ele não é monocultural. O mundo é multicultural. E a cultura surda não é única e também. Ela é uma das muitas culturas das quais os surdos dispõem. A cultura... Pode-se também falar, por exemplo, da cultura surda oralizada. Então, né? Não pode pela questão da língua. Bom, aí eu entro com um velho argumento, né? E é por isso que eu sempre estudei muito SCLIA, porque eu acho que isso não é um argumento suficiente. A língua não constitui, e aí é um jogo acadêmico antigo isso, mas ela não constitui, na minha concepção,
um argumento necessário sobre o qual se fundamentar toda uma discussão sobre culturas, né? Ela é um componente importante, fundamental, sem dúvida, mas ela é o cerne da coisa, eu acho muito difícil, porque cultura não passa somente pela questão linguística. Se fosse assim, uma série de comunidades, por exemplo, que não falam ou que não se comunicam, a não ser porque ações muito básicas, né, de sobrevivência mínima, não existiriam. E aí? Algumas comunidades religiosas, por exemplo. Então, é complexo isso, né? Mas, enfim, Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Não que eu queira aproveitar aquele decreto, não é isso não, mas me chamou a atenção uma das questões que a professora Edicléia Mascarenhas, que foi presidente até do CEPD, do Conselho Estadual do Rio, ela se dedica muito a isso, que são as classes hospitalares, que é uma situação específica, né? E que você precisa, sim, que esteja lá no hospital, onde várias crianças ficam internadas, às vezes, por muito tempo, em razão de doenças raras, em razão de procedimentos cirúrgicos demorados, em tratamento, muitas vezes, do câncer. Então, é uma preocupação. Não vi nada aparecer sobre isso. Impressionante, né? É um direito. Não, e precisa ter. A criança está em fase de escolarização, vai para o hospital e não pode mais, tem que parar a escola. Claro, tem que ter. E aí é que nós temos que saber que isso é uma situação em que a estrutura do município tem que saber lidar com essa questão. Dentro da BBS, por exemplo, sempre houve uma escola, né? Mas que não é uma escola só de pessoas que estão na BBR, é aberta à comunidade. Então, é uma escola inclusiva, mas ela está num local que facilita aquele número de horas que muitas vezes as pessoas estão tendo que fazer o seu tratamento, mas não é o mesmo local, ao mesmo tempo não é o mesmo. Eu não vejo problema nenhum com isso, eu acho que o INES e o IBC, e é isso que eu digo, e aí não haveria mais escola especial por isso, porque elas seriam ressignificadas em escolas para todos. É isso, para quem gosta de usar Salamanca, que para mim não é o melhor documento, Salamanca propõe isso, né? Que as escolas especiais sejam revisadas, ressignificadas nesses centros de recursos, que essas escolas especiais, já que se consideram tão maravilhosas, então sejam esses centros de recursos, não queiram ser escolas, voem, saiam desse papel e sejam mais, então. Abracem mais escolas, ou se abram para todos e atendam a todos, né? Mas isso elas também não querem, por que será? Não é estranho? Assim, isso é uma coisa para a gente pensar e discutir. Por que não querem? Querem. E aí eu vou dizer uma coisa, eu vou botar o dedo numa ferida aqui. Gente, há escolas especiais que ganham quase que o mesmo que o orçamento de uma universidade, gente. Para atender 1.000 alunos, 800 alunos. É que isso não saem dizendo por aí, tá? Mas vão olhar nos portais aí de transparência, para vocês olharem e verem. Tá bom? Tem o mesmo orçamento de uma universidade de médio porte ou menor um pouco. Está correto isso? Uma universidade que atende 20 mil, 30 mil, 40 mil alunos, e uma escola ganhar o mesmo, de 800 alunos? Ah, mas é porque tem que comprar equipamento. Bom, mas a universidade também tem que ser acessível, tem que comprar os mesmos equipamentos, etc. e tal, com o mesmo dinheiro. E aí? É de se pensar. Professora, diga. A gente tem outras questões aqui, mas teve uma questão que a senhora poderia ainda discorrer sobre ela, que é como é que ficaria, então, o atendimento educacional especializado nessa configuração de um fortalecimento, digamos, das escolas especiais proposto por essa política. Eu sei lá nada sobre esse decreto, não tenho nenhum palpite para dar nesse decreto, não fui chamada para debater em momento nenhum, poderia participar, se fosse o caso, uma consulta pública, como qualquer outra pessoa, através de um site acessível, participaria com muito prazer, não me omitiria, nunca me omiti, mas não faço a menor ideia, só posso dizer que as salas de recursos multifuncionais da nossa atual configuração antiga, né, vamos chamar assim, da que estava vigindo até o dia 29,
precisa melhorar. Eu acho que, para mim, todas as escolas têm que ter as salas de recursos multifuncionais. E outra coisa, os recursos já não são mais os mesmos. Os recursos têm que aumentar a quantidade, a qualidade dos recursos, a variedade de recursos. E precisa, sim, de você ter vários outros profissionais atuando na escola. Tanto o profissional de apoio escolar previsto na Lei Brasileira da Inclusão, que não é um professor, não é um profissional de reabilitação nem nada, é um cuidador que ali vai estar obedecendo ao que as regras daquela unidade escolar, e depois a questão de professores, segundo professor regente, essas questões, são questões que aí sim a educação especial tem que saber lidar e responder. Aí eu não me meto, que não é a minha área, tá? Agora, com certeza tem coisas a serem feitas, vocês estudam o tempo todo isso. E não é possível que agora a solução seja fazer escola especial de volta, pelo amor de Deus. Não consigo acreditar nisso. Ou, pior, dar dinheiro para elas se proliferarem novamente. Pois é, mas aí é que está. Às vezes a culpa, né, Mônica, digamos assim, a responsabilidade disso, muitas vezes não é daquela pobre criatura profissional que está lá dentro da unidade, trabalhando, por exemplo, fazendo o que tem que ser feito, o que faz e fazem, muitas fazem com ótima qualidade. Quero ressaltar a questão do centro de habilitação, tratando crianças, fazendo estimulação precoce, um trabalho magnífico de equipe multiprofissional, interdisciplinar, muito bem feito, como a gente conhece que tem, né, no Brasil todo. Graças a essas redes que são público não governamental, que tem sim que receber a subvenção governamental e tem que prestar contas, porque no tempo, esse é o ponto, tem que haver fiscalização e prestar contas. Não precisa ser escola, tem que ser centro de reabilitação. Você pode ter formação profissional, que, por exemplo, a PAI de Brasília faz esse trabalho há muitos anos já, com muita qualidade, né? É outra coisa. Mas eu acho que a escola é complicado. Eu queria aproveitar aqui e pegar uma pergunta que eu estou vendo aqui da colega Eniceia, lá de São Carlos, além de fazer uma deferência a ela, que é uma colega super querida, é uma das pessoas mais bem reconhecidas na área. Ceia, beijo! E eu mesmo beijo eu mando para as outras amigas que estão aqui, viu, gente? Vocês são uns amores, que bom que vocês estão com a gente. Claudinha Werneck também está aqui, Milene, enfim, Ceia, é o seguinte, a Eniceia pergunta, e o fato de nenhum país ter eliminado as escolas especiais? Bem, eu gostaria de pontuar o seguinte, há países que têm as políticas de eliminar, mas eliminar, assim como inclusão, é um processo. Né? Nenhum país, e nunca teve escrito também, que é assim, acaba e acabou, bom, detona todas. Não. A ideia sempre foi, conforme o fortalecimento da inclusão, a gente vai enfraquecendo escolas e instituições educacionais especializadas. Enfraquecer é exatamente o que o Brasil vinha fazendo, ressignificando as que permanecessem, desencorajando a criação de novas, e aquelas que pudessem fechar para abrir espaço para todo mundo, fechassem. Essa era a ideia. Agora, veja bem, é muito importante, e eu acho, Eniceia, que o nosso povo ainda não, por incresça que parível, menina, ainda não entendeu isso. Educação, não é o teu caso, não, mas eu acho que a sua pergunta me deu muito a brecha que eu queria para tocar nesse assunto. Educação especial não é escola especial. A educação especial, gente, ela pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na clínica. Né? A educação como prática específica, né, de metodologias e técnicas pedagógicas, porque a pedagogia não faz mal a ninguém, né? E viva aí quem defendeu ainda há pouco que a Libras tem que começar da pré-escola para o bebê. É isso aí. A educação, como essa relação pedagógica, com técnicas específicas, inspiradas e para as pessoas com deficiência,
essa pode acontecer em qualquer lugar, e precisa mesmo, né? Agora, escola especial não é o único lugar da educação especial, mas ela é o único lugar onde se colocar pessoas. Esse é o problema da escola especial. Acabar com escolas e classes especiais não significa acabar com a educação especial. E é isso que as pessoas ainda confundem, gente, pesquisadores ainda confundem isso. Então, os países que não acabaram com as escolas especiais, na verdade, eles não acabaram com a educação especial, sabiamente, porque não é para acabar mesmo. Como também não é para confundir educação especial com inclusão e educação. Né? A inclusão engloba as práticas de educação especial, porque prática de educação especial é ótima para todo mundo. Ou eu acho maior barato criar tecnologias assistivas para os meus alunos da sala comum. Eles piram. Eu piro. As minas piram. Eu piro. Eu adoro, eu sou maior fã. Sem querer defender educação remota, hein? Por favor, muito menos educação à distância. Nada que substitua a gente. Mas eu piro. Qualquer coisa que facilita o convívio, a convivência, o toque ainda que virtual, a compreensão, eu piro. Né? Isso no campo da comunicação, mas não é só por aí que a educação especial acontece. Então, há essa diferença crucial que a gente precisa parar, gente, de misturar. Então, educação especial permanecerá sempre, ela precisa permanecer. E sempre vinculada aos princípios de inclusão. Agora, escola especial, elas não acabaram no mundo inteiro, verdade, mas elas têm, sim, sido reduzidas drasticamente, e aqueles locais em que elas têm sido retomadas, lamentavelmente, têm sido locais orientados por governos de direita, que são extremamente discriminatórios. Isso é uma questão ético-política, como a gente já discutiu aqui no início do programa. Não é uma questão puramente técnica pedagógica. Não é. Ela extrapola o campo técnico. Então, Mônica, quero mandar um beijo também para a Eniceia e dizer exatamente isso, né? Que nós todos sabemos que educação especial é uma modalidade de ensino, é uma especialização dentro da educação necessária, porque as pessoas com deficiência precisam dos recursos diferentes, precisam do material pedagógico, precisam de práticas diferenciadas, os professores gerais precisam de orientação, e isso vai continuar, e é isso que os países não acabam. Pelo contrário, eu acho que se fortalece, precisa aumentar o número, com qualidade, de novo, com formação também desse profissional de educação especial, com qualidade. É isso que nós estamos precisando, com salário. Aliás, todos os professores estão precisando de bons salários, senão não dá, né? Não dá para levar adiante. Mas o que eu queria dizer é que nós estamos tendo uma série de tropeços, não é só esse decreto 10.502, ele não está isolado no meio dos problemas. Desde o ano passado, em dezembro de 2019, que nós vivemos aquele susto danado com a flexibilização e quase o fim das cotas. Foi uma coisa horrorosa, correr atrás de tudo aquilo. De repente, uma medida, veio uma ordem governamental, nunca tinha acontecido isso. Sempre era o ataque às cotas no mercado de trabalho vindo dos empresários, nunca tinha vindo do próprio governo, mas aí não, nesse governo aconteceu uma coisa dessas. Agora, o time foi bom, foi como diria, né? Sempre a gente tem um anjo da guarda. Estava todo mundo em Brasília, até eu estava lá para receber com muita honra a comenda Dorina Noil, professora Dorina Noil, que não pôde se formar no Brasil na época, formou-se nos Estados Unidos, que aqui não formava professor cego. Olha o preconceito. E depois ela vem em uma das últimas entrevistas que ela deu em 2009, né? Para o nosso livro História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil, e está também no documentário, mas lá dentro, no depoimento dela, que é a segunda parte do livro, onde estão os depoimentos, ela diz o que as pessoas cegas precisavam de livros, era uma grande preocupação dela.
Mas eu queria, aí o jornalista pergunta a ela, mas naquela ocasião já havia o Instituto Benjamin Constant? Ela falou, sim, já havia, mas era uma escola especializada, e nós queríamos que as pessoas com deficiência estivessem em todas as escolas. A professora Dorina faz questão de dizer isso já no seu fim da vida, já como bem idosa, ela ainda se preocupando com a inclusão, dizendo que o importante era, como ela estudou o nome de uma escola, Caetano alguma coisa, que é a escola de normalistas em São Paulo, onde ela estudou e finalmente depois conseguiu colocar uma série de pessoas cegas para se formarem professores. É isso que nós queremos. A professora Dorina deixou essa ordem, eu diria, essa orientação para que todos nós possamos. Por isso é que eu pedi, de certa maneira, para estar aqui com vocês hoje, para dizer, não, eu não sou professora de educação especial, eu não dei aula para alunos com deficiência, completamente diferente da sua vivência, Mônica, da sua, Alain, preparando profissionais, mas isso não quer dizer que eu não tenha sido gestora de política pública e não tenha tido a obrigação de olhar para todos esses ângulos e apoiar no que me cabia o MEC, e antes do MEC é o próprio Ministério Público Federal que lançou a cartilha. Lembram-se da cartilha de 2005? Que foi aquela cartilha que deu uma confusão danada, o CONAD também se revoltou e porque queria acabar com as escolas especiais, queria fechar isso, queria fechar aquilo. Não, nada disso. E tinha que começar a fazer as matrículas, e começou da maneira certa, obrigando que houvesse a matrícula das crianças, dos estudantes, educandos com deficiência nas escolas comuns. E foi esse o grande trabalho puxado pela Eugênia Gonzaga, puxado pela Luísa de Mazilac e outros profissionais do Ministério Público Federal, que até hoje se ocupam de fazer com que a inclusão seja verdadeira nesse país. Outra coisa, não adianta falar em inclusão social se nós não mudarmos de atitude, não começarmos da base, e a base é a educação. Se você não convida, começa aquela história, o filho de não sei quem não foi convidado para o aniversário porque tinha uma doença ou tinha uma deficiência, e aí não foi convidado. Está errado quem não convidou, mas só vai começar a ser convidado quando o próximo convidar. E aí, porque a pessoa está lá na escola. A escola não se prepara sem o aluno. Não adianta, não tem como. Vai ter que colocar. Se a gente puder adiantar, pelo menos, as transformações físicas da escola e já ir preparando o espaço onde vai ser a sala de recursos multifuncionais, isso sim, a gente já pode deixar tudo preparado, mas é quando o aluno chega, quando os alunos chegam, é que começa, de fato, digamos, a ciranda do bem para a inclusão acontecer ali e na vida. Maravilha. Professora Isabel, olha, o tempo é exíguo, né? E ele, nesse momento, ele nos trai, porque desejaríamos continuar aqui dialogando por mais tempo, mas nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a sua participação. Nós temos ainda algumas perguntas. Eu e Mônica depois vamos nos organizar para que possamos respondê-las via chat, ou, de repente, fazemos uma publicação suplementar lá no Facebook da Mônica, ou gravamos algum vídeo que a gente pode posteriormente colocar aqui no Mônica Perso, o canal, respondendo essas perguntas, mas gostaríamos muito de reiterar nossos agradecimentos e que a senhora possa trazer suas considerações finais para que, enfim, a gente possa, daqui a pouquinho, encerrar o programa. Bem, primeiro quero pedir desculpas por ter ocupado tanto tempo do programa, quando vocês é que são os especialistas, né? Mas quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, agradecer às intérpretes, agradecer ao Alan, que está aí nos bastidores, fazendo com que a gente possa estar aqui calma e tranquilamente. Esse calma é mais ou menos, né? Mas eu digo a vocês que não trago nenhum tipo de problema pessoal para essa questão. Pelo contrário, trago assim, uma série de amizades que fiz na área governamental, em todos os partidos políticos. Sempre trabalhei com orientação dos ministros de direitos humanos, que foram meus chefes, para que trabalhasse direitos humanos, todos nós das equipes de direitos humanos trabalhássemos como um tema suprapartidário, que de fato é
suprapartidário, e foi por isso que nós conseguimos criar uma Secretaria Nacional, foi por isso que eu tive a oportunidade de ser a primeira pessoa com deficiência a ocupar o cargo de coordenadora e depois de secretária, né? Mas sem que isso signifique que eu briguei com quem antes estava antes de mim, não, pelo contrário, tenho grandes amizades até hoje, com Tânia Almeida, com Ismaelita, com todo o grupo que era de lá, da CORD, com um grande carinho especial pela professora Maria de Luz Canziani, tendo contato com Tereza Amaral, todas as pessoas diferentes de mim, pessoas que não eram pessoas com deficiência, mas eram envolvidas com a causa das pessoas com deficiência. E foi uma transferência, digamos assim, do bastão, né, para que, finalmente, o protagonismo das pessoas com deficiência chegasse ao cargo de Secretaria Nacional que nós temos hoje. E depois de mim vieram várias outras pessoas, todas pessoas com deficiência, com todos os tipos de deficiência, já passou desde deficiência física, cadeirante, pessoa cega, pessoa agora, a Priscila Gaspar, que está lá, pessoa com deficiência auditiva, que eu acho que não tem nenhum problema dela estar lá, só peço que lembre que não é só isso, porque eu também não ficava pensando só nas pessoas em cadeira de roda, muito pelo contrário, o decreto de cão-guia foi feito na minha época, há várias outras questões, a própria erradicação da convenção, o decreto da acessibilidade, que ficou tão conhecido em 2004, com todos os recursos de acessibilidade, com todas as questões de tecnologia assistiva. Eu acho que esse é o papel que a gente espera da quem está lá no cargo da Secretaria Nacional. Não importa qual a deficiência que o titular tenha, ele pode saber, com certeza vai saber mais sobre aquela questão, porque vivencia, mas precisa se inteirar muitíssimo e ter seus assessores conhecendo todas as outras áreas. É isso que nós gostaríamos. E ao CONAD, fica aqui o meu pedido para que esse grupo de trabalho que eles inventaram de criar, que foi a proposta número 2, que faça alguma coisa e que no final conclua que o decreto 10.502 tem que ser revogado porque ele é inconstitucional. Esse que fica como minha mensagem final. Com carinho, vamos acabar com isso, porque vamos trabalhar pela inclusão. Um abraço. Obrigada, Isabel, querida. Eu queria fazer um super agradecimento a você, a sua presença, além de ilustre, ilustra, porque ilumina. Né? Você é uma pessoa que você é uma história viva em toda essa questão da inclusão das pessoas com deficiência no país, e eu diria que é um bom pedaço da história viva em boas partes do mundo também. Você, para nós, é um ícone muito importante, e eu espero que a gente possa estar juntas em outras, muitas oportunidades ainda. Que essa Covid vá embora e eu possa muito rapidamente te dar um grande abraço, porque eu estou com muita saudade de você. Quero dizer também para essa equipe linda aqui do PAN Academia, Isabel, nós temos 2 intérpretes voluntárias que são maravilhosas, a Adriana, que está conosco há mais tempo, e a Lana, que precisou ir embora atender uma emergência, que começou hoje com muito medo, muita insegurança. Nós somos profundamente gratos às 2, e temos uma audiodescritora que fica nos bastidores junto com o outro Alan, que é o produtor. Muita gratidão aos 2, todos aqui que gratuitamente fazem esse programa acontecer. Ele está crescendo, mas a gente não conseguiu monetizar ele ainda, e eu nem sei quando conseguir como é que vai ser, porque tem toda uma questão de poder ou não monetizar ainda, em função da gente ser de universidade, quer dizer, são coisas que ainda vou ter que pensar também, né? Ao Alan, meu parceiraço, que entrou nesse projeto de cabeça, assim, vamos ter muitos filhos juntos, viu, meu bem? Só para deixar o pessoal aí com inveja. E agradecer essa turma linda que está aqui, Nicé, que prazer te ver. Jaqueline, querida, que bom que você está aqui. Muita gente que nunca veio hoje, como a Mimi, Milene, que danada, ela tem que botar, ela me contou esse horror, hoje ela tem que botar despertador, porque ela passa do horário. Mas tem muita gente querida, e a Milene certamente é uma delas. Também domingo, né, gente? Ninguém merece. Só vocês mesmos. Então, o meu eterno agradecimento, minha eterna gratidão,
uma alegria enorme estar com vocês todos e com esses meus parceiros aqui, super do bem, Isabel, Alan, as meninas Adriana, Lana, Débora, Alan e... Poxa, obrigada. Desculpem se hoje eu fui mais passional, mas eu sou da paz, vocês sabem disso. Eu gosto de gritar, mas na hora de conversar e dialogar, eu sou a primeira da fila, porque mesmo com críticas duras, eu acho que o caminho sempre é, como diria Paulo Freire, do diálogo, não é isso? Muito obrigada, gente. Alan. Beijo, então, né? Professor, agradecimentos feitos, muito obrigado. Gente, então a gente se vê no próximo domingo, às 19 horas, aqui no canal Mônica Persa, mais um Pan na Academia. Tchau, gente. Boa noite, hein? Todos e todas. Revoga mesmo. Revoga o 10.502. Isso aí. Revogação já do 10.502. Tchau, gente. Beijo. Lá vou eu com esse negócio de acabar isso que eu sempre me enrolo aqui. Tô indo, já tô indo.